Está dito aqui, lá no início, a última Páscoa, a Santa Ceia, tá, gente? Só para a gente poder entender, porque foi aqui que tudo aconteceu, né? Entre aspas, foi aqui que as coisas começaram a acontecer. Acharam aí, gente? Mateus capítulo 26, versículo 17, está escrito assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus. Gente, a Páscoa era a festa dos pães asmos também, tá, gente? Só para a gente poder entender. A Páscoa, só para a gente também poder entender, foi a festa que Deus instituiu após a travessia, após o anjo da morte ter passado e ter matado, né, os primogênitos do Egito, mas livrou todos aqueles onde havia sangue aspergido nos umbrais, tá? Ou seja, Deus livrou todos os seus. Então, isso chamou-se a passagem. Páscoa é passer, passagem, passar por cima. Esse é o nome Páscoa, o significado, ok? Então, esta é a maior festa cristã, a maior festa judaica, tá, gente? Só para a gente poder entender também. E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. E que o Senhor fale conosco pela sua rica, poderosa e grandiosa palavra, em nome de Jesus. Nós sabemos que quando Cristo se dirige, entra em Jerusalém, né? Ele é recebido por aquela multidão, a gente já falou sobre isso. Ele é saudado pela multidão, a mesma multidão, uma semana depois, vai gritar: crucifica-o, solta Barrabás e crucifica Jesus. E Jesus, então, se a gente observar bem, ele, em alguns textos, ele começa no Sermão da Montanha, ele fala dos últimos dias, mas aqui está a Santa Ceia, a passagem da Santa Ceia tão falada, né? Onde Jesus é traído. Na verdade, quando a gente fala Jesus é traído, ele já sabe que vai ser traído, ele diz que vai ser traído, mas ninguém sabe, ninguém consegue entender que quem vai trair é Judas, ok? Fica todo mundo se perguntando: quem será, quem será, quem será? E ninguém consegue descobrir que é Judas que vai traí-lo. Só depois, né, quando ele está lá no jardim de Getsêmani. Enfim, diz o texto que, primeiramente, é interessante a provisão do Senhor Jesus para todas as coisas. Nós podemos tirar lições aqui maravilhosas desse texto. Eu me permito agora usar essa tela aqui, só para a gente poder entender esse texto, porque Cristo, ele chama os discípulos perguntam: ei, Senhor, onde é que o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa, para comer a Páscoa, ou seja, para a gente festejar? E aí Jesus, ele fala assim: olha, vocês vão à cidade e vocês vão achar um certo homem e vocês vão falar para ele assim: olha, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebraria a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fazem isso e tudo sai certinho. E aí a pergunta que não quer se calar: mas por que cargas d'água bate alguém na tua porta aí, fala assim: seguinte, o mestre está falando que na tua casa vai ser a Páscoa. E você fala: beleza, tudo bem, está tudo pronto aqui, beleza, é só entrar. Então, esse texto, ele traz pra gente uma lição assim maravilhosa, para a gente poder começar a entender algumas coisas básicas. Primeiro, veja como quando Cristo quer providenciar, quando Cristo quer agir, gente, vocês podem ficar tranquilos. Quando Cristo quer agir, ele fala: faça isso. Gente, pode fazer, porque vai dar certo. Ele falou: vocês vão à cidade, vão na casa de um certo homem, vocês vão falar assim: olha, negócio é o seguinte, meu Senhor, o mestre falou, né, que o tempo está próximo, então a tua casa vai servir para ele celebrar a Páscoa. Ponto final. Está tudo preparado. Quando Cristo te diz alguma coisa, quando Cristo fala para nós alguma coisa e ordena alguma coisa acerca daquilo que Ele quer que aconteça, faz, porque vai acontecer. Porque tudo já está preparado pelo Senhor Deus. Tudo já está preparado pelo Senhor Jesus para a tua vida. Você pode glorificar Deus por isso? Então não fica preocupado com o teu amanhã. Olha, é uma tecla que eu bato muito. Gente, graças a Deus, louvado seja Deus, eu demorei. Eu sou cheio de defeitos, meus irmãos. Eu tenho todos os defeitos do mundo. Mas um dos defeitos que Deus arrancou de mim foi o seguinte:
dia de amanhã pertence a Deus. Eu parei de sofrer por antecipação. Eu parei de sofrer, de ficar angustiado por antecipação. Porque o que é de Deus e o que está preparado por Deus para mim e para você vai acontecer. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar preocupada. Nós não precisamos ficar angustiados a tal ponto de falar, meu Deus, como é que vai ser? Primeiro, se Jesus falou que vai ser, vai ser. Se Jesus falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele disse, se Ele preparou, se Ele falou, olha, vai, faz isso, 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 isso. Você não tem que ficar perguntando, questionando. Já pensou se os discípulos pensam, mas espera aí, Jesus, e como é que faz? Foi tal como na entrada triunfal de Jerusalém. Jesus falou assim, vai lá embaixo e vai ter um jumentinho amarrado lá e vocês vão falar, o mestre necessita, só isso. E deu tudo certinho e eles chegaram, acharam o jumentinho que nunca tinha sido montado, o mestre falou que é para ele. Beleza, um abraço. Resolvido o problema. Quando a gente obedece o que Jesus está falando, sem questionar e sem duvidar, dá tudo certo. Isso é uma mensagem para a tua vida. Quando Cristo fala contigo e você obedece realmente, sem duvidar, e só obedece, as coisas estão preparadas e as coisas acontecem, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Você pode glorificar Deus por isso? Deixa nos comentários aí um glória a Deus, aleluia, por favor, porque eu tenho certeza que Deus está falando contigo. Ele é Deus fiel, Ele é Deus poderoso. Amém? Bom, o texto continua assim, ok, Jesus fala, vai à cidade, vocês vão achar um certo homem e vão falar assim, o mestre diz, meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E assim acontece tudo. Então já sabemos que a ordem de Cristo tem que ser obedecida, independentemente onde você vai, com quem você vai falar, o que você vai tratar. Jesus falou, vai e faz. Pode ir, pode fazer, porque vai acontecer em nome de Jesus. O milagre está te esperando. A bênção está te esperando. A provisão está te esperando. Ou seja, aquilo que Cristo falou, vai e faz, faça. Alguém pode glorificar Deus por isso? Alguém pode adorar o nome do Senhor Jesus? Então faça isso nesse momento. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então, não adianta Jesus falar se nós não obedecermos. Jesus falou, os discípulos fizeram e tudo aconteceu certinho. Jesus fala para você, os discípulos, nós, seus discípulos, né? Seus servos, a gente tem que obedecer. E se a gente obedecer, tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo vai dar certo para a tua vida. Tudo vai acontecer conforme Deus quer. Não vou me alongar muito nessa palavra, porque eu tenho certeza que a temática da mensagem nós precisamos fazer tudo aquilo que Jesus está falando para a gente fazer. Sem duvidar. Sem perguntar, por que tem que ser lá? Por que tem que ser ali? Por que eu tenho que falar isso? Por que eu vou falar? Por que eu... Gente, Jesus está dizendo, Jesus está colocando para você o que tem que ser feito, que é melhor que isso. Porque quando Ele fala o que tem que ser feito, vai dar certo, gente. Infelizmente, a gente não pode, nem eu nem você podemos ter essa atitude. É uma atitude que a gente não pode ter. Que a gente não pode... falar assim, ok, mas será que é, Jesus? Ou será que não é? Será que é? Ou será que não é? Será que pode? Será que não pode? Tá dando para entender, gente? A gente precisa colocar em nossos corações isso, porque isso vai reinar na tua vida e amanhã, de repente, né? Deus move você para alguma situação e você fala, mas será? Ai, Jesus, e se não for? E se for? Gente, é Deus. É Deus, gente. Você está entendendo o que Deus está falando? É Deus que está falando para a gente tomar posse e falar. E Ele está falando para mim e para você. Faça. Vai lá. Fale. Pegue. Enfim, alguma coisa Jesus está falando, está dizendo. Se a gente obedecer, o milagre vai acontecer. Vai ficar tudo preparado.
Ou seja, a porta estará aberta para a tua vida e você verá como é bom servir, adorar e obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Se você receber essa palavra no teu coração, coloca nos comentários: eu tomo posse desta palavra para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Você pode glorificar Deus por